Olá, meus amores! Vamos para mais uma aulinha? Muito fácil dessa vez, eu tenho certeza que vocês vão aprender rapidinho. Vamos lá? Eu tenho aqui que delta é maior que zero. A equação do segundo grau possui duas soluções distintas, isto é, a função do segundo grau terá duas raízes reais e distintas. A parábola intersecta o eixo das abscissas x em dois pontos. Então, o que isso quer dizer? Vamos ver? Eu tenho aqui x ao quadrado mais 5x mais 4. Veja bem, todas as vezes que a função tiver x ao quadrado, isso significa que é uma função do segundo grau. Significa também que é uma parábola, ok? Então, vamos aqui. O x ao quadrado, ele é o quê? Ele é o a, ele é igual a 1. Por que 1, prof? Porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então, a gente não precisa colocar 1. Então, ele é 1. 5x, quem é o b? É o 5. E o 4, o que é o 4? O 4 é o c, que é igual a 4. Ah, então tá. Vamos lá. O a é igual a 1, ele é maior ou ele é menor do que zero? Ele é maior do que zero. Então, olha, o a é igual a 1. Então, olha lá no gráfico. A concavidade, ela está voltada para cima. Por quê? Porque o a é maior do que zero. Ah, prof, e se o a fosse menor do que zero? Iria ser a outra figura, com a concavidade voltada para baixo, ok? Prof, e o delta? Como é que eu calculo o delta? Vocês lembram como é que calculo o delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b ao quadrado? Seria o 5. Quem é o a? É 1. Quem é o b? Quem é o c? É o 4, certo? E aí, quem é o x1? O x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2 sobre a. O pessoal, ali, eu não sei se vocês repararam, tá? Raiz de b ao quadrado menos 4ac. Seria o delta, tá? Raiz de delta, tudo bem? Onde que fica o x1 na parábola? Olha lá na parábola. Olha na segunda figura. Ah, e o x2, como é que a gente acha? O x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Onde fica o x2? Olha na parábola, na primeira figura. Olha na segunda figura. Então, aí fica. Então, vamos recapitular? Se o delta for maior do que zero, isso significa que nós vamos ter duas raízes, o x1 e o x2. Se o a for maior do que zero, a parábola vai ser voltada para cima. Se o a for menor do que zero, a parábola vai ser voltada para baixo, tudo bem? Agora nós temos aqui delta igual a zero. Isso significa o quê? A equação de segundo grau possui uma única solução, isto é, a função do segundo grau terá apenas uma raiz real. A parábola irá intersectar o eixo das abscissas x em apenas um ponto, que é o caso dessas figuras, né? Se o a for maior do que zero, concavidade para cima. Se o a for menor do que zero, concavidade para baixo, certo? E se o delta for menor do que zero? O que significa delta menor do que zero? Significa que delta é negativo. Então, o que acontece? A equação de segundo grau não possui soluções reais, tá? Porque, então, significa que a parábola ela não vai encostar no x. Se o a for maior do que zero, a concavidade vai ser virada para cima, mas ela não encostará na abscissa do x. E se o a for menor
do que 0 vai ser virada para baixo, só que também não encostará na abscissa do x, do eixo x, certo? Então, agora, nós temos a função de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Nós vamos fazer o gráfico desta função. Quando eles não nos dão os pontos, então nós mesmos temos que escolher os pontos. Obviamente que vamos escolher os pontos mais fáceis. Então, a gente coloca y é igual a x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, vamos escolher os pontos. Eu escolhi o menos 1, quer dizer, escolhi o 1 primeiro, e aí a gente substitui o 1 pelo x. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3 é igual a 0. Porque 1 ao quadrado é 1, mais 2 menos 3 é 0. Aí, a gente escolhe o 0. E aí, a gente substitui o y pelo 0. Então, vai ser 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 3 é igual a menos 3. Aí, como a gente colocou 1 ali, vamos colocar o menos 1 aqui. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1 menos 3. Isso vai ser igual a menos 4. E aí, nós temos o menos 2, que vai ser igual a menos 3. Então, vamos fazer o gráfico. Então, nós vamos fazer o eixo da abscissa x, aí o eixo da abscissa y, então x, y. Então, nós temos 1, 2, 3. Do outro lado, vai ser o quê? A parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3. Vamos para o y. Onde que está o positivo? 1, 2, 3. E embaixo vai ser a parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3. Aí, vamos lá para os pontos que nós encontramos. Então, o x vai ser 1 e y vai ser 0. Veja bem, quando o y é 0, então o ponto ele vai ser no eixo x. Então, onde que está o 1 no eixo x? A gente já coloca ali. Agora, no outro ponto já é o contrário, olha. O 0 é no x e o y é no menos 3. Ah, prof, então como é que a gente faz? Então, o ponto vai ser aonde? Vai ser no menos 3. Onde que está o menos 3 na abscissa do y? Tá aqui, ó. Então, a gente já coloca o menos 3, no menos 3 um pontinho. Ah, vamos lá. Menos 1 e menos 4. Onde que é o menos 1? Olha, é no x. Eu já fiz o pontilhadinho. Então, a gente coloca um pontilhadinho. E o menos 4? Vamos ver onde que está o menos 4 no y? Olha lá, menos 4. Então, a gente já coloca um pontilhadinho. Então, onde os dois se encontram? É um ponto. Aí, vamos para o menos 2. Menos 2. Onde que está o menos 2 no x? Vamos ver? Menos 2 no x. E onde que está o menos 3 no y? Aí, nós fazemos um outro ponto. Eu quero só mostrar para vocês como é bem simétrico. Então, eu vou fazer agora o quê? O menos 3. Então, y vai ser menos 3 ao quadrado mais 2 vezes menos 3, isso é igual a 0. Se é 0 no y, isso significa o quê? Que o ponto vai ser aonde? No x, certo? Então, vai ser menos 3 e 0. Vamos lá no menos 3 e 0? Olha, onde que fica? Aí é fácil, é só a gente traçar a nossa parábola, ok? Então, vamos ver aqui. O vértice. Pessoal, o que é o vértice? Olha ali na nossa parábola. Vocês estão vendo que nós temos uma reta? Então, se você notar como tem uma simetria de um lado e do outro. Então, a intersecção desse eixo de simetria chama-se vértice. Ó, o vértice é aqui. E quais são os pontos do vértice? No x, olha,
No x vai ser o quê? Vai ser o menos 1. Então, no x é menos 1. E no y, onde que nós temos o ponto? Nós temos no menos 4. Aí, e a raiz? Lembra que eu falei do x1 e do x2? Então, vamos lá. As raízes. x1, onde que está o x1? Então, a raiz x1 vai ser menos 3. E onde que está o x2? Então, vai ser 1. Não é fácil? Pessoal, dá um pause, tenta fazer o exercício sozinho. Se você vê que não conseguiu, volta novamente, faça o exercício. Se você tiver dúvida, manda um zap para mim, que aí eu te explico, tá bom? A gente tem aqui a função de x igual a x ao quadrado mais 4. Então, nós fazemos o x, y é igual a x ao quadrado mais 4. Vamos escolher os pontos. Eu vou escolher 1, certo? Vamos substituir o 1 pelo x. Então, vai ser 1 ao quadrado mais 4 igual a 5. O 0... e vai ser 0 ao quadrado mais 4, então o y vai ser igual a 4, e o menos 1. Y é igual a menos 1 ao quadrado mais 4, que é igual a 5. Vamos fazer? Vamos lá de novo? Abscissa x, abscissa y, x, y, os pontos, né? A parte negativa, positivo, negativo, certo? Vamos lá. 1. Onde que está 1 no x? Vamos lá no x, onde que está 1? Vamos traçar uma retinha? Onde que está o 5 no y? Olha lá, veja a abscissa y. Onde que está o 5? Vamos traçar um pontilhadinho? Onde que os dois se encontram? É um ponto. Vamos lá, 0. O x é 0. Mas o y é 4. Onde que está o 4, gente? Viu? Então vamos lá. X menos 1. Onde que está o menos 1, gente? Olha, o menos 1. Onde que está o 5? Olha lá no y, onde que está o 5? Onde que os dois se encontram? E ó, traçamos a nossa parábola. Percebam que não passa pelo x. Se não passa pelo x, isso significa o quê? Que não tem o quê? Raiz, porque não passa pelo x. Vamos ver. Onde que é o vértice? Olha ali onde é o vértice. Qual é o valor do vértice? Ele tá 0 no x, porque ele não passa no x, certo? E menos... não é menos 4, é 4, tá, pessoal? E 4 no y. Vamos ver a raiz? Raízes não tem. Por quê? Não passa no x. Ok, pessoal? Não é fácil? Espero que vocês tenham aprendido. Dá um pause. Faça sozinho. Tenta fazer. Se não entendeu, volta o vídeo. Faça de novo, tá? Mas façam. Se não entendeu, manda um zap para mim, que aí eu vou explicando, tudo bem? Então, pessoal, vamos verificar se realmente aquela função ela não tem raiz? Vamos lá. Eu tenho aqui x ao quadrado mais 4 é igual a 0. Então, eu não tenho o b. Então, fica muito mais simples. Então, x ao quadrado vai ser o quê? 0 menos 4, porque lembra que eu sempre falo para vocês tudo que é número de um lado e tudo que é letra do outro? Então vai ser o quê? X ao quadrado é igual a menos 4. Então, x é igual a raiz de menos 4. Existe raiz de número negativo? Não, não existe. Então, é 0. Tá vendo? Por isso
que nós não temos o x1 e o x2. Por isso que a parábola ela não passa no eixo x, ok? Beijinhos para vocês, espero que vocês tenham compreendido.